O período colonial brasileiro foi marcado pela mão de obra escrava, onde isso facilitou com que a sociedade se tornasse patriarca, também considerada uma sociedade latifundiária, escravocrata e aristocrática, que se sustentava através de uma economia agrícola ou rudimentar. E para governar não necessariamente precisava de um letramento, e sim precisava de poder e submissão. Levando em conta esse contexto, fez com que a cultura se tornasse uma cultura neutra. O principal objetivo da Companhia de Jesus era recrutar fiéis e seguidores. Já a catequese assegurava que a população indígena tornasse sua fé cristã e sua passividade aos senhores brancos. A educação elementar inicial foi formada para os curumins e mais tarde estendeu para os filhos dos colonos. A educação média era totalmente voltada para a população dominante, que eram os homens. As mulheres e os filhos primogênitos estavam fora dessa população, já que eles eram responsáveis para cuidar dos negócios do pai ou do marido. E a educação superior na colônia era apenas para os filhos dos aristocratas, que caso eles quisessem ingressar na classe sacerdotal. E eles seriam os futuros letrados do Brasil, fariam com que pudesse administrá-lo. Jesus era catequizar, ou seja, conseguir adeptos à fé católica, tornar os índios mais dóceis e submissos, adaptando-os assim para a mão de obra. Porém, eles se afastaram do objetivo voltado para a educação de elite, pois assim eles garantiam lucros financeiros para eles e a formação de futuros sacerdotes. E a educação já estava se excluindo do povo. E graças à Companhia de Jesus, o Brasil permaneceu por muito mais tempo uma educação voltada à formação de elite. O século XVIII foi marcado pelo desenvolvimento da mineração, o que assegurou o surgimento de uma nova classe intermediária ligada ao comércio e concentrada na zona urbana. Logo no século seguinte, no século XIX, passou a apresentar uma estratificação social mais complexa do que no período colonial. Pequena burguesia, classes emergentes, isso desempenhou um papel relevante como classe reivindicadora e assim surgiu sobre a educação escolarizada. Frequentava da mesma forma que a aristocracia e também recebia uma educação de elite. A pequena burguesia precisava compactuar com classes dominantes, pois era dela que ele dependia. Porém, influenciada pelas ideias europeias, que contradiziam o pensamento autocrático rural, a contradição vai causar uma ruptura responsável pela abominação dos escravos e pela proclamação da República. Na metade do século XVIII, Portugal era administrado com mão de ferro pelo Marquês de Pombal, que fez uma série de reformas educacionais que acabaram vindo para o Brasil. Tirou o poder educacional da Igreja e colocou na mão do Estado, criando assim um ensino pelo e para o Estado, e também propôs a expulsão dos jesuítas, com o objetivo de os modelos pedagógicos fossem autoritário e disciplinar, abafando a criatividade individual e desenvolvendo a submissão às autoridades e aos modelos antigos. A reforma pombaliana causou uma queda no nível de ensino e a reflexo dessa reforma são os sentidos que até vivemos hoje em dia, visto que temos uma educação voltada para o Estado e seus interesses. O Ato Institucional de 1834 descentralizou a responsabilidade educacional. Às províncias caberia o direito de legislar e controlar o ensino primário e médio, e ao Poder Central revezou a exclusividade a promover e regular o ensino superior. As preferências dos estudantes por direito e suas escolas existentes, uma em São Paulo e outra em Recife, fizeram com que o currículo do nível médio se submetesse ao currículo dessas faculdades. O conteúdo do ensino médio era humântico, reflexo da aversão da sociedade ao ensino profissionalizante. No século XIX, uma das características do ensino secundário era a de voltar totalmente o preparo dos alunos para o ingresso escolar superior, devido à pressão exercida pela classe dominante, que já desejava que seus filhos fossem reconhecidos rapidamente como homens cultos do país. A educação média e a arte de falar bem era mais importante do que a criatividade do indivíduo. A falta de recursos e o falho sistema de arrecadação tributária com fins educacionais possibilitaram às províncias de cumprirem o papel que lhes foi dado, o de regular e promover o ensino primário e médio.
O total abandono desses níveis educacionais abriu mão para que as particulares assumissem o nível médio, o que contribuiu ainda mais para a alta seletividade e etimismo educacional. Os primeiros anos da República eram caracterizados por várias propostas educacionais que visavam a inovação do ensino, uma transformação no ensino. A reforma de Benjamin Constant era bastante ampla, mas entre as mudanças propostas que ele propôs, ele propunha a inclusão de disciplinas científicas nos currículos e dava maior organização aos vários níveis educacionais, vários níveis de educação. Mas a mesma ela não foi posta em prática, como cita Romanelli. Faltava, além de uma infraestrutura, ele dizia que além de faltar infraestrutura, faltava também o apoio das elites que viam nestas ideias um perigo para a formação dos jovens. O mesmo se pode dizer com relação a outras reformas que vieram seguintes. O Colégio Epitácio Pessoa, que incluía a lógica e acabou retirando a biologia, a sociologia e a moral. A reforma Rivadavia, que tenta infundir o critério prático ao estudo das disciplinas, ampliar a aplicação da liberdade espiritual ao pregar a liberdade de ensino e entre várias outras. Mas os resultados foram desastrosos, daí surgiram as reformas de Carlos Maximiliano em 1915 e em 1925 a de Luiz Alves e a de Rocha Vaz. Estas reformas pedagógicas não foram o suficiente para que os problemas educacionais fossem verdadeiramente resolvidos. O que se observa, e o que foi observado, o que se observa, é que a educação se manteve tradicional como consequência do próprio modelo socioeconômico. No ensino público, houve um pequeno aumento no pessoal docente e a diminuição nas escolas de matrículas. A elite dominante, elas incentivavam as escolas particulares, porque elas acreditavam que essas escolas particulares formariam cidadãos para serem os futuros administradores do país, do Brasil. E por isso que eles queriam incluir os filhos deles nesse nível de escola particular, porque lá sairiam pessoas formadas e capacitadas para conseguirem administrar bem o país. A década de 20, ela foi caracterizada pelo declínio das oligarquias e o fortalecimento da pequena burguesia. E isso, juntamente com outras condições, vão sendo incorporadas à educação e influenciando a organização escolar nesse período. Um dos movimentos em destaque foi o tenentismo, que ele sintetizou o inconformismo da pequena burguesia. Nesse contexto, surge um movimento de cunho pedagógico, a Escola Nova, onde nós veremos educadores que denunciam o analfabetismo existente e outros problemas que existiam dentro do âmbito educacional. Os mesmos criam muitas condições inovadoras que irão favorecer a educação no nosso país. Entre estes, o ensino leigo, universal, gratuito e também obrigatório. De 1920 ao ano de 1929, teremos reformas educacionais estaduais a nível primário. A escola primária integral, primeiramente, que procurava exercitar os hábitos de educação e raciocínio, noções de literatura, história e também a língua da pátria. O ensino médio, que integrava o primário e o superior, desenvolvendo o espírito científico com múltiplos tipos de cursos, e também defendiam a organização universitária, o ingresso universitário. Acreditam-se que estas reformas foram um fator determinante para a mudança social, a mudança na sociedade. Logo no início da década seguinte às reformas, o país irá presenciar o conflito entre dois grupos de classes dominantes, a oligarquia cafeeira e a burguesia industrial, que era a política do café com leite, uma disputa política entre São Paulo e Minas Gerais, que culminou com o fim da chamada República Velha e a tomada do poder por Getúlio Vargas.
Nesse meio, temos uma tendência de pensamentos que se contrapõe à dos pioneiros da Escola Nova. É o pensamento conservador católico que procura impedir inovações propostas pelos pioneiros e que estão ligados à burguesia em ascensão. A ideologia católica, em alguns aspectos, converge com a nova escola. Isto no que se refere ao não questionamento do capitalismo, a participação do Estado na educação e na reconstrução nacional. Na educação, os conservadores católicos têm uma filosofia pedagógica coerente com a visão cristã do mundo, defende o ensino religioso da cristã e vê a criança como um objeto central. Nesta educação, o ensino ele é separado por sexo. A ideologia cristã tem sua história montada nos séculos em que a igreja dominava as relações sociais e vê o desmoronamento das instituições vigentes como uma consequência do afastamento de Deus. Em 1930, é criado o Ministério da Educação e da Saúde. É coordenado por Francisco Campos, organiza o ensino superior, logo em seguida reformula o ensino secundário, estabelecendo o currículo seriado, uma frequência escolar e o fundamental de 5 anos. No superior, foi mais em nível administrativo. Foram criados os órgãos tais como uma reitoria, o conselho universitário, a assembleia universitária e uma direção para cada escola. Mas essas reformas não são tão amplas e sentem-se ainda a falta de medidas mais abrangentes. Com a situação política confusa, leva à demora de tomada de medidas no campo educacional. Com isso, acarreta o descontentamento daqueles educadores que participaram das reformas na década de 20, os quais assinam em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. As divergências da educação em determinado ponto, elas se confundem bastante com interesses políticos. Com a Constituição de 1932, dedica um capítulo à educação, atribui à União a competência privativa de traçar diretrizes educacionais no país. Criam-se os Conselhos Nacional e estaduais de educação, reconhecendo a educação como direito de todos. Determina-se um mínimo de verbas a serem aplicadas para o ensino, reconhecimento da educação como obrigatória do ensino primário, bolsas de estudos e assistência social. Porém, muito dessa Constituição é apenas no papel, em prática, muito não se foi colocado em prática. Diretrizes educacionais no país. Criam-se os Conselhos Nacional e Estaduais de Educação, reconhecendo a educação como direito de todos. Determina-se um mínimo de verbas a serem aplicadas para o ensino, reconhecimento da educação como obrigatória do ensino primário, bolsas de estudos e assistência social. Porém, muito dessa Constituição é apenas no papel, em prática, muito não se foi colocado em prática. Houve influência de educadores como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Eles trouxeram ideias e técnicas pedagógicas dos Estados Unidos. Um aspecto negativo com isso é que a realidade brasileira era muito diferente dos Estados Unidos ou de países europeus. Mas os educadores, eles
puderam observar que existia esse interpasse nessa proposta que eles queriam para o país. Após o golpe dado por Getúlio Vargas em 1937, outorgou-se uma nova Constituição. A educação ela mantém a gratuidade do ensino primário, dá providências ao ensino primário e uma política escolar em termos de ensino pré-vocacional e profissional também. A sociedade passou por mudanças estruturais com base na industrialização. A educação começou a mudar diante das necessidades na mão de obra, no mercado de trabalho. Em 1945, o mundo foi dividido em eixos, na qual o Brasil afiliou-se aos Estados Unidos. E durante o Estado Novo, surgiu mais verbas para a educação. A partir daí foram criados órgãos do patrimônio histórico e artístico nacionalista. E também teve o Instituto Nacional do Cinema Educativo. Em 1938 também foi criado o Instituto Nacional dos Estudos Pedagógicos e em 1939 foi criado o Serviço Nacional de Redifusão Educativo. Diante do desenvolvimento industrial, foi criado o SENAI em 1942, na qual era dirigido pela Confederação Nacional Industrial. Em 1942, ainda, teve a Revolta Capanema, que era de cunho ideológico, nazi-fascista, voltado para o patriotismo e o nacionalismo. Diante disso, foi criada também a educação militar, na qual era voltada somente para homens. Essa educação era em 2 ciclos. O primeiro ciclo de 4 anos, que era cursos ginasiais, e o segundo ciclo era de 3 anos, que era somente cursos colegiais. Também tinha o ensino industrial, que era voltado para o comércio, também com 2 ciclos. O primeiro ciclo de 4 anos, que era cursos básicos da indústria, que era voltado às escolas industriais, e o segundo ciclo, que era de 3 anos. Em 1946, o ensino profissional ganhou o SENAC, que é semelhante ao SENAI, onde as empresas ficaram obrigadas a empregar menores que estavam matriculados nas escolas de aprendizagem do SENAC. Na década de 50, teve o conflito entre escola pública e escola privada. A escola privada era defendida pelos donos das escolas e pela Igreja Católica. Essas escolas privadas dizia que a escola pública não educava, não via o aluno integralmente. Os defensores da escola pública fundamentaram novas ideias na doutrina liberal pragmática de educação para ajudar os indivíduos, ou seja, os alunos, a ingressar na sociedade. A democratização educacional do Brasil iniciou-se a partir da República e através das escolas públicas. Em 1961, foi aprovada a Lei das Diretrizes de Base da Educação Nacional, que essa lei era 4.024. Ela foi beneficiada às reivindicações feitas tanto pelos católicos como pelos liberais. Na década de 60, os movimentos de educação popular
como os Centros Populares da Cultura, o Movimento de Educação de Base, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a cultura popular, que essa cultura chamava a atenção do povo. Quais eram essas culturas? O teatro, o cinema, as artes plásticas e etc. Nas sociedades existiam setores, né? E o que era que esses setores faziam? Aqueles que não concordavam com as mesmas ideias de governo, eles faziam as decisões divididas entre políticas e administrativas. Nesse sentido, a educação terá problemas. Quais problemas? Políticos e econômicos. Começando pelo setor do ensino superior. Por que pelo setor do ensino superior? Por causa das buscas pelas faculdades, né? Que naquela época não existia o vestibular, tal qual hoje, que temos hoje, né? O de hoje é classificado e aprova os primeiros colocados, de acordo com as vagas, né? Que, contrariando antes, eles eram aprovados, os estudantes eram aprovados, mas não encontravam vagas. Nesse caso, tinha a classe operária e a classe média. A classe média vai à procura do ensino superior, pelo fato de questões financeiras, né, de sua renda ser mais alta, assim poderia ingressar numa faculdade. Já a classe operária passou a exigir o ensino elementar médio para seus filhos, pois para entrar no mercado de trabalho era exigido esse ensino. Temos a Lei 5.692/71, que sua principal preocupação era a profissão, e sua finalidade era dar ao ensino médio uma vida profissional para aqueles estudantes que não conseguiam ingressar numa faculdade e não conseguiam ser aprovados no vestibular. Os que precisavam trabalhar, né, faziam o quê? Abandonavam as escolas, concluindo o ensino secundário. Já que para entrar no mercado de trabalho era pelo menos isso, ter pelo menos concluído o ensino secundário. Sendo assim, o Brasil não priorizou a educação em seus investimentos políticos sociais. E a estrutura, né, que vemos hoje da educação permaneceu inalterada até os dias de hoje, porque nunca sabemos qual é a estrutura educacional que é permanecida, né, que é obrigatória. Sempre vai acontecer alterações. E quando o assunto é relacionado à educação, é importante que se conheça toda a história percorrida até os dias de hoje, para que os erros cometidos não se repitam e que sim amadureçam as propostas educacionais realizadas, tanto pelos professores como a gestão escolar. Deve ter todo um plano de educação para repassar aos seus alunos. Sendo assim, o Brasil não priorizou a educação em seus investimentos políticos sociais. E a estrutura, né, que vemos hoje da educação permaneceu inalterada até os dias de hoje, porque
Nunca sabemos qual é a estrutura educacional que é permanecida, né? Que é obrigatória. Sempre vai acontecer alterações. E quando o assunto é relacionado à educação, é importante que se conheça toda a história percorrida até os dias de hoje, para que os erros cometidos não se repitam e que sim amadureçam as propostas educacionais realizadas, tanto pelos professores como a gestão escolar. Deve ter todo um plano de educação para repassar aos seus alunos. Após a Constituição de 1988, promulgada depois do amplo movimento pela redemocratização, que foi o processo de restauração da democracia do Estado no país. Essa Constituição procurou introduzir inovações e compromissos, destacando principalmente a universalização do ensino fundamental e o conteúdo do analfabetismo, contando que analfabetos que não tiveram acesso na época, antigamente, muitos ainda tiveram a oportunidade de se ingressar na escola. Com a preocupação do atendimento escolar, iniciou-se um processo de regulamentação desse trabalho no âmbito da legislação. Com as leis, só com apenas a aprovação das leis, foram iniciados os processos dos direitos de cada sujeito na educação.